Olá, sejam todos muito bem-vindos para a segunda aula do autoconhecimento na prática. Ontem nós tivemos uma aula super importante, que é para identificar crenças limitantes, e hoje eu vou ensinar você a como limpar essas crenças limitadoras. Nós temos que aprender a dominar as nossas emoções e seja independente financeiramente e independente emocionalmente. Eu gostaria de saber como que a sua vida está hoje. Se ela está do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você quer, ou se você está encontrando limitações para se expressar no mundo, para ser a sua melhor versão. Para isso, nós temos que entender que a nossa mente, ela vai dominar, porque ontem eu já falei para vocês que as nossas crenças, elas geram os pensamentos, e os nossos pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos geram ações, e ações geram resultados. E os resultados que você está tendo na sua vida? Quais são? Positivos, negativos? Às vezes você consegue alcançar seus objetivos e outras não. E por que isso acontece? E por que nós procrastinamos? Por que nós nos autossabotamos? Por mais que você queira, justificar isso, se você não entender como a sua mente funciona, e como as nossas crenças influenciam os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa vida, você não vai conseguir fazer mudanças significativas. Então você quer mudar? Você tem, e não adianta só eu tenho vontade de mudar. Eu tenho vontade, eu quero mudar, como eu falei para vocês ontem, autotransformação agora. Mas se você não colocar isso em ação, em prática na sua vida, de nada adianta. Então eu queria que vocês vissem as pessoas que conseguiram fazer mudanças significativas usando esta técnica na vida delas. Para a gente poder iniciar, para que você se sinta motivado a também fazer. Porque você é capaz, você pode, você consegue. Você tem esse potencial dentro de você, como milhares de pessoas que usam essa técnica e conseguiu. Então nós vamos mostrar para vocês algumas pessoas que fizeram essas mudanças e que você pode fazer na sua também. Quantas pessoas foram e tiveram as vidas transformadas e impactadas com essa técnica? Mas agora eu quero que você veja o depoimento de cada um, que nós temos poucos, não daria para mostrar o depoimento de todas essas pessoas, mas selecionamos algumas para que você possa já começar a se motivar a fazer essa mudança. Então aquilo tudo foi trabalhando o meu emocional e eu fui vendo que eu fui me libertando de muito peso. Então, na verdade, o Theta Healing foi assim um esteio para mim, que foi o que me manteve de pé, mesmo com tanto estresse, mesmo depois, quando ele faleceu, e que foi assim um momento mais difícil ainda, né? De agora, como nós vamos seguir? E parece que Deus já tinha direcionado para minha vida alguma coisa para me segurar, que foi o Theta Healing. Então foi maravilhoso. Eu fiz todos os cursos que a Tânia deu.
todos foram fundamentais para a minha liberdade emocional, para eu me fortalecer, para enfrentar essa situação tão difícil. Então hoje eu me sinto assim muito mais segura do que eu era antes. Eu me sinto com paciência para esperar as pessoas fazerem as próprias experiências. Eu que tomava 4 remédios para aguentar ficar assim acordada durante o dia, ter iniciativa de levantar. Hoje em dia eu tomo um só e o médico já falou que vai estar me liberando, porque eu estou muito bem, graças às curas que eu tive dentro desses cursos que eu vim fazendo. E desculpa, tá, que é muita emoção. E remédio para dormir eu não tomo mais. Já tem, desde que eu iniciei, voltei pro Theta Healing, remédio para dormir não tomo mais. Paciência virou uma virtude na minha vida. Se essas pessoas, que são pouquíssimas que eu consegui passar agora, mas eu tenho muitos depoimentos aí para mostrar para vocês, mas todas as pessoas têm a mesma capacidade que você tem. Só que tem que ter o quê? A força de vontade, uma ação, para que os resultados sejam diferentes. Se você não tiver uma ação na sua vida, a sua vida vai continuar sendo a mesma coisa que está sendo. Se para você tá bom, ok, né? Então tá tudo bem, a minha vida tá excelente, eu estou tendo ótimos resultados, os meus relacionamentos estão ótimos, o meu trabalho, eu estou sendo bem sucedido em todas essas áreas, seja financeiramente, seja nos relacionamentos, na vida pessoal. Se está tudo bem, ok, então essa aula não é para você. Mas se você está buscando ter realmente uma transformação e entender o que eu posso fazer, qual é a ação correta que eu tenho que fazer para trazer as mudanças, eu vou ensinar para vocês. Nós temos aqui essa mente, uma caixinha, essa caixinha que é o nosso cérebro, que dentro dela tem as programações que estão instaladas, como um computador. É a mesma coisa que um computador. Qual é a diferença do computador? O computador, ele não tem uma coisa que você tem: sentimentos, emoções. E se você não aprender a dominar as suas emoções, o que vai acontecer? Você não vai ter os resultados que você quer, porque você vai ser dominado emocionalmente, você vai ser influenciado pela opinião dos outros, você vai ter ressentimentos, rejeições, medo da rejeição, medo de fracassar, tantos sentimentos, ou às vezes você carrega culpa, remorso de não ter feito algo na sua vida, ou de ter feito algo que você errou, e ter esses medos, essas inseguranças, essa falta de confiança em si mesmo. Para que você comece a ter confiança em si mesmo, você tem que começar a dominar as emoções. E para dominar essas emoções, você tem que entender que o que causa esses sentimentos é as crenças que geram os pensamentos que vão gerar esses sentimentos. Então, se eu não mudar as crenças, eu vou ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos e o mesmo resultado. Percebe que as crenças, elas ficam num departamento da nossa mente que nós denominamos como subconsciente. E o subconsciente, ele é um pouquinho mais difícil, digamos assim, de acessar. Nós vamos acessar tudo que está na nossa consciência. Eu tenho consciência que eu tenho essa crença, eu tenho consciência de que eu falo, eu repito muitas coisas. Se você preste atenção, primeiramente, no que você fala sobre a vida. Como que você fala e reage sobre as questões diárias, corriqueiras do seu dia a dia. Se você fala, a vida é difícil, a vida é muito complicada. Mas de onde que vem isso? De onde vem essa expressão, essa palavra que eu estou falando? Vem de um pensamento. Mas eu falo, não, eu vou mudar esse pensamento. Não, a vida é fácil.
e daqui a pouco você está repetindo novamente as mesmas palavras negativas que você usava. Ontem eu falei para vocês que nós temos que a nossa mente consciente opera 10% e a minha mente subconsciente opera 90%. Quando eu começo a tomar consciência, eu começo a ampliar a minha consciência, né? Vai diminuindo, vamos dizer, aquela parte do sombra do nosso subconsciente, eu vou tendo uma expansão de consciência. E expansão de consciência vai trazendo uma nova mentalidade, né? Um novo mindset de fixo, né? Para que aquela pessoa que só pensa daquele jeito, que ela tem uma mentalidade fixa mesmo, ela acredita naquilo e não abre para a mudança, para algo que amplie a sua visão, que comece a trazer algo novo. E é para isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos entendendo como que nós funcionamos. E todas essas crenças geram pensamentos que geram sentimentos. Então, e os sentimentos é diferente de emoções. Emoções, elas geram doenças mentais, doenças psíquicas, doenças físicas. Começam a gerar todos esses tipos de doenças. E a gente quer curar essas feridas emocionais para que a nossa vida seja, assim, uma vida próspera, que eu possa ter relacionamentos saudáveis, que eu seja independente emocionalmente, que eu seja independente financeiramente, que eu tenha uma vida de realizações, mas é realizar com ações, realizações. Exige uma ação sua, uma força de vontade, mas essa ação tem que partir de você. Se você se acomodar, então tem que ter eu estou ensinando, mas se você não tomar nenhuma ação na sua vida, você vai ficar na mesma coisa. Eu posso ajudar você, eu posso te motivar, né? Porque tem vídeos que são motivacionais, motivam você, daí dá um gás, vou fazer isso, depois acaba perdendo aquela motivação. E por que vai perdendo aquela motivação? Porque ainda tem aquelas crenças limitantes que a gente está identificando. É melhor dar do que receber. Sem trabalho duro não se consegue nada. A pessoa tem que trabalhar duro, pesado, ralar para conseguir alguma coisa na vida e nunca chega lá, né? Que trabalha e está lá. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. A minha mãe tem que mudar, o meu pai tem que mudar, meu companheiro, meu marido tem que mudar. Do jeito que ele é, você pensa que se meu marido é desse jeito, eu sou desse jeito porque minha mãe era assim, porque meu pai fez isso para mim, porque meu companheiro... Será que você não atraiu essas pessoas por crenças que você tem? Eu vou falar, né? Eu falei que não ia falar muito sobre energia, mas não tem como não falar. O nosso pensamento não é uma energia? Então eu emito essa frequência, essa energia para o universo com os meus pensamentos. Meus sentimentos são energias. Né? Bati aqui, tá tudo funcionando aí. Eu falo com as mãos, gente. Se você amarrar aqui minha mão, acho que eu não falo mais nada. Então, o nosso sentimento, ele é uma energia. Tem uma frequência, vibra, né? Vibra para lá. E isso vai de encontro com pessoas que também vibram naquela mesma frequência, naquela faixa vibracional. Tudo é faixa vibracional. Eu encontro aquela pessoa e eu começo a me relacionar com aquela pessoa. Porque nós temos uma vibração parecida. Vocês, não, mas eu não sou igual o meu marido. Meu marido, ele tem tantas coisas. Mas o que atraiu? Vocês não são idênticos, mas são compatíveis. Vou falar de novo. Vocês não são idênticos, mas são compatíveis. Vocês têm algumas frequências iguais, sentimentos e crenças parecidos para ter essa atração. E muitas vezes a gente não percebe que aquela pessoa que eu atraí para a minha vida, ela é o meu maior mestre para eu mudar algo em mim. Então aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que você acredita que está
está trazendo as piores situações na sua vida, ela é um grande mestre para trazer uma mudança, uma transformação interna dentro de você. Quando você aprende a lição. Eu aprendo com aquela pessoa, sempre a gente deve fazer uma pergunta. O que essa pessoa está me ensinando? O que eu tenho que aprender com ela? Porque se você atraiu, lembra? Frequências parecidas, né? São compatíveis. Atrair a pessoa, frequências compatíveis. Por que eu atraí aquela pessoa? Às vezes, mas viu, ela me rejeitou, me jogou para baixo, ela só sabe me jogar para baixo. Então, o que eu tenho que aprender com ela? Eu tenho que aprender a me amar, a me valorizar, a dar valor para o que eu sou. E não porque posso ter aquela crença de que eu preciso ser apoiada pelos outros para sentir confiança em mim. E isso é uma crença. Então, Tânia, você só fala em crença, não tem como evitar. Quando eu começo a prestar atenção, eu estou com aquela pessoa, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, o que eu tenho que aprender? Que se eu não me valorizo, eu espero que ela me valorize, que ela me elogie, que ela me ame, que ela me apoie. Eu fico esperando que a outra pessoa. Porque eu não tenho isso dentro de mim. Eu não tenho isso dentro de mim. Eu não tenho esse sentimento. E o que gera o sentimento? É os pensamentos que vêm das crenças. Tudo ligado. Não tem como escapar. Deu para entender? Vocês estão entendendo como que a importância de que se eu não trabalhar a minha crença, nada muda na minha vida? Bom, ainda tem mais algumas assim, ó. Com essa crise, tudo está muito difícil para mim. Daí a pessoa vem falar, mas veja, é a crise, é a crise. Mas vocês já repararam que nessa crise tem um monte de pessoas que se deram bem? Tem pessoas que estão ganhando dinheiro? Tem pessoas que estão encontrando amor? Então não é para todo mundo. Agora, se eu acredito que essa crise vai sim trazer malefícios para a minha vida, vai trazer. Se você acredita nisso, é uma verdade para você. O que você acredita? Olha, tem muitas coisas. Minha família só me dá dor de cabeça. Essa é boa, né? É ótima, porque todo mundo tem uma... Mas nós estamos na família e justamente a família são onde estão os maiores mestres para a gente aprender lições. É na família. Na família tem os mestres e é ali que começa. Quando você começa a aprender a se transformar com a sua família, você começa a entender que aquela pequena família não é só ela que faz parte da sua vida. Você tem as pessoas ao seu redor, tem as pessoas do seu trabalho, tem pessoas que você estuda, ou sei lá o quê, mas que você faz parte de algo muito maior. E a gente começa a desenvolver a fraternidade, a olhar o outro como meu irmão. Que todas as pessoas, que não só o meu irmão consanguíneo é meu irmão, mas todas as pessoas são meu irmão. Mas eu só consigo ver isso quando eu começo a mudar os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas crenças. De enxergar o outro como meu irmão. E qual é a premissa de tudo isso? Eu não vou fazer mal, eu não vou prejudicar aquela pessoa. Porque se eu prejudicar aquela pessoa, mas ela fez muito mal para mim, eu vou prejudicar. Começa com aquele sentimento de vingança, eu vou emitir um pensamento, um sentimento para ela, e aquilo vai voltar para mim. Não tem escapatória, não tem escapatória. Deu para entender que se eu emitir esse pensamento para outra pessoa, vai voltar tudo para mim? Porque isso é uma lei, não é eu que coloquei essa lei não, gente, é uma lei universal, tá? E não é uma lei do nosso governo, não é uma lei municipal, não é lei, é uma lei universal. Tudo que toda ação tem uma reação.
toda ação. Então comecem a perceber, se eu estou desejando mal para outra pessoa, se eu desejo que essa pessoa, ela merece sofrer, porque ela fez tanto mal, ela merece sofrer. Começo a emitir isso. Mas por que eu estou emitindo um pensamento tão ruim para aquela pessoa? Mas ela não merece isso, ela não é digna de receber nada de bom, porque ela fez tanta maldade. Mas será que a maldade que eu estou emitindo não está dentro de mim? Eu desejando mal para o outro, esse mal está onde? Onde está esse mal? E se eu emito essa frequência, essa maldade, esse pensamento negativo para outra pessoa, vai voltar para a minha vida. E a minha vida vai ser influenciada justamente porque eu estou emitindo. Então não existe nada fora de você, nada. Tudo está dentro de você. E se você quer mudar os resultados da sua vida, mudar todas as áreas que você queira mudar, seja na sua saúde física, na sua saúde emocional, seja na sua saúde financeira, porque quando as pessoas começam a acreditar que nasce pobre, morre pobre, isso tudo são crenças. E o dinheiro, ele é apenas uma energia. E quando você entra no fluxo da prosperidade, e prosperidade não é só financeiramente, próspero é você desejar o bem para o outro, é fazer o bem para o outro e primeiramente fazer o bem para si mesmo. Você ser a mudança que você quer ver no mundo. Você tem que ser a pessoa que tem que ser bem tratada. Você tem que se tratar bem. E acabar com a autopunição, procrastinação, autossabotagem, falta de confiança. Tudo isso gera uma situação que você vai expressar no mundo. Começar a tomar consciência da sua responsabilidade, porque a responsabilidade é sua de fazer a mudança. A responsabilidade é só sua. E não pensem que você não teve oportunidades, porque a oportunidade nasce todo dia quando você começa a enxergar o novo na sua vida. Bom, falei tanta coisa, mas agora eu quero mostrar para você como eu vou mudar essa crença, como que eu mudo essas crenças. Né? Agora sim, vamos lá mudar essas crenças, isso é o mais importante. Então vamos dizer que você tem essa crença que o dinheiro é sujo, que as pessoas que têm dinheiro são corruptas, alguma coisa nesse sentido. Então vamos trabalhar isso. Então eu tenho essa crença, o dinheiro é sujo. O que você vai fazer? A primeira coisa, um exemplo que a gente tem que fazer é você colocar se o dinheiro é sujo, quais são os prejuízos que isso traz na sua vida? Que prejuízo traz isso? Bom, se o dinheiro é sujo, então eu tenho uma limitação, eu não posso ser independente financeiramente, porque se o dinheiro é sujo, eu nem quero ter dinheiro. E olha que engraçado. Quando a pessoa fala o dinheiro é sujo, a sua mente subconsciente, vou dar mais um exemplo, gente, veja que não tem como escapar. A sua mente subconsciente vai querer o quê? Te proteger. Se você fala que o dinheiro é sujo, o dinheiro vai se afastar de você. Porque a sua mente quer o quê? Proteger você. Se falar o dinheiro é sujo, então a mente vai falar, não, então não vamos ter contato com o dinheiro, vamos nos afastar do dinheiro. Entenderam como é que funciona a crença? E se eu não mudar aquela crença, eu vou continuar o dinheiro vai sendo afastado da minha vida. Eu fico com mais limitações financeiras. Então você vai primeiro identificar quais são os prejuízos que está te causando e escrever um padrão oposto. Então qual seria? O dinheiro é sujo, o que você vai escrever fazendo uma mudança, né, nessa frase? Escrever um padrão nessa crença limitante. Qual seria? Então vamos dizer que você coloca assim, o dinheiro é meu amigo. O dinheiro é meu amigo. Então, você escreveu lá a frase, o dinheiro é sujo,
você viu que causa prejuízos essa crença, você ter essa crença, e você vai mudar isso para que o dinheiro é meu amigo. Mas só que você vai repetir aquilo, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é meu amigo, você vai tomar consciência que você tem, e isso já é uma grande, grande valia, é de grande valia você tomar consciência das crenças limitantes. Mas só que a crença limitante, ela está num lugar que se chama subconsciente. E como eu faço para acessar o subconsciente? Pega uma broca e faz um furo lá, vamos ver se abre essa mente, essa cabeça e arranco fora essa crença. É assim que faz? Isso é o jeito errado, né? O jeito errado. Na paulada, na pancada, tomando todo dia, tomando pancada da vida. Isso é o jeito errado de mudar. Não há, existe até o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a pessoa tem que tomar pancada, 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 até que ela aprende a lição. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Dá para fazer com facilidade e leveza. E não é isso que você quer? Fazer uma mudança sem que você tenha que passar por tantas dificuldades? Porque dificuldades a gente já passou, dificuldades a gente já enfrentou e ainda vem enfrentando. Mas não precisa ser assim. Então, para que eu possa acessar essa parte do meu subconsciente, aí que está a grande jogada que eu vou ensinar para vocês. O nosso pensamento, ele não é uma energia? O nosso sentimento não é uma energia? Como que eu vou acessar a minha mente subconsciente só pensando, mudando meu pensamento? Vou mudar meu pensamento, agora eu penso dessa forma. Mas precisa de uma frequência, uma onda que vai acessar essa parte da mente e vai limpar essa crença que está lá e instalar uma nova crença. Então, nós vamos retirar uma e instalar uma nova crença, tirando uma crença limitadora e colocando uma crença empoderadora, que vai empoderar você para que você tenha a vida que você deseja ter, que você consiga realizar os seus sonhos, que você consiga ter a vida que você sempre desejou. Então, como que é essa frequência aí? Aí que é a grande ferramenta que essa técnica proporciona. Nós temos frequências cerebrais e nós temos 5 frequências. Nós temos a frequência alfa, beta, delta, gama, teta. Então, cada uma dessas frequências cerebrais, ela tem uma função. Cada uma tem uma função. Eu estou falando com vocês aqui, e se você está prestando atenção no que eu estou falando, você está numa frequência beta, que é da cognição, de prestar atenção. Se você relaxa, né, vai fazer um relaxamento, ou até um pouco antes de dormir, a sua mente começa a entrar numa outra frequência que se chama frequência alfa, que é do relaxamento, e você atinge até um relaxamento do corpo, né? Começa a se relaxar. A frequência gama é de alta atividade mental. Então, quando você tem que resolver alguma coisa, tem que solucionar, você já está pensando lá na frente, você está naquela frequência gama. Outra frequência, que é a frequência delta, que é quando você está num sono profundo, sem sonho, que é justamente nessa frequência cerebral que baixa de 0 a 4 ciclos por segundo, é ali que os hormônios do crescimento, as curas das suas células, quando você entra nesse processo, acontecem dentro do seu corpo. E tem a frequência teta. Essa frequência teta, ela vibra de 4 a 7 Hz por segundo e ela é uma frequência que a gente atinge um pouco antes de dormir,
a frequência quando nós estamos dormindo, estamos sonhando. Nessa frequência nós acessamos o subconsciente, nós realizamos sonhos que nós temos. É a mesma frequência que é usada na hipnose. Então, essa frequência teta, ela acessa o subconsciente. E quando eu acesso o subconsciente, eu vou conseguir acessar aquela crença e limpar aquela crença e retirar ela e colocar uma nova crença nessa frequência. E é isso que eu vou ensinar vocês, como entrar nessa frequência. E para entrar nessa frequência é muito simples, é isso que a americana, que se chama Vianna Stibal, criou, né, essa técnica para acessar e limpar as crenças e colocar informações, receber novas informações, porque daí nossa mente ela fica aberta para receber novas informações. Uma criança de 0 a 7 anos, ela fica mais aberta para esse estado mental teta. Então ela está sempre aprendendo com mais facilidade, aprende com rapidez, e ela está aberta para as novidades, para o novo. Isso daí é a frequência teta. Mas só que nosso cérebro ele oscila em todas essas frequências. Mas nós temos que colocar a nossa mente nesse estado teta, que daí nós vamos abrir para receber algo novo. E eu vou ensinar não só mudar as crenças, mas nós vamos fazer downloads. Como que é downloads? Quando você pega um computador e você quer um programa que você não tem naquele programa, você não faz o download, você puxa lá na internet um programa, instala e ele começa a funcionar. Nós temos sentimentos que nós ainda não experimentamos. Você tem sentimentos que não experimentou ainda, você tem sentimentos que você, por exemplo, de ser amado, de alegria, de confiança no seu potencial, de ser rico. Ser rico é um sentimento. Se você quer ser rico, né, rico até em todos os aspectos, seja de saúde, seja financeiramente, seja no relacionamento, qualquer aspecto. Mas você tem o sentimento de pobre. Você não tem o sentimento de rico. Lembra que o que você pensa e o que você sente, você atrai? Então, se eu penso, sou rico, vou ganhar bastante dinheiro, vou ganhar bastante dinheiro e tal, mas o meu sentimento ali é de pobre. Eu nunca experimentei ser rico na minha vida, eu não tenho essa experiência, tenho essa sensação na minha vida. Não vai atrair. Não cria a química correta para você ter isso na sua vida. Então, como que eu faço? Eu tenho que fazer downloads de sentimentos que eu ainda não experimentei. Qual é a sensação? Então, qual é a sensação de ser amado? Qual é a sensação de confiar no meu potencial? Qual é a sensação de aprender com facilidade? Qual é a sensação, então, de amar e ser amado? Qualquer sentimento que você ainda não experimentou, você pode trazer esse download. Mas da onde que eu vou trazer esses downloads? Quando eu faço na internet, nem sei, Ronaldo, de onde que vem esses downloads? Quando a gente faz aqui, de onde vem? Tá na rede, né? Tá na rede Wi-Fi. Ah, legal. Então é assim, nós vamos trazer esse download para o computador, aquele programação. Mas da onde que eu vou trazer esses programas, esses downloads para colocar e eu sentir, experimentar e começar a viver isso na minha vida? Da onde que eu trago? Só tem um lugar. Grave bem o que eu vou falar. Tudo vem da fonte criadora. Seja o nome que você der para essa fonte criadora, tudo vem dessa energia primordial, dessa fonte que criou tudo no universo. Amanhã eu vou explicar para vocês como que tudo é manifestado, porque amanhã a nossa aula vai ser de manifestação. Então você vai aprender a manifestar. Hoje nós estamos aprendendo a limpar crenças e instalar sentimentos para que a gente possa experimentar, se sentir mais seguro, confiante, mudando aquela crença. É isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês tragam para a sua vida. Traga para a sua realidade agora. Então, a autotransformação agora, não é amanhã. Isso é procrastinação. E se você está procrastinando é porque você tem
crenças que estão te limitando. Como que nós vamos fazer? Eu vou levar vocês numa meditação, porque quando nós relaxamos nosso corpo, nós entramos em alfa, assim, estou em alfa, estou zen, estou zen. Então a gente tem que relaxar, mas é muito fácil, muito simples você atingir esse estado, porque você faz isso todos os dias, você faz isso antes de dormir, você atinge essa frequência várias vezes por dia, porque você está criando a sua realidade nesse estado, mas que você nem sabe que está atingindo. Então nós vamos entrar nesse estado através de uma meditação, e quando chegar nessa meditação, nós vamos limpar uma crença, vou ensinar como limpar a crença. Então eu gostaria que você agora escolhesse uma crença limitante que você quer mudar e começar. Se você não fez a lista de crenças, depois você vai assistir de novo essa meditação, mas com a crença limitante e com a crença, como eu falei para vocês. Você vai colocar, o dinheiro é sujo, é a crença limitante, num padrão oposto, né, do que você estava fazendo. Então, o dinheiro é meu amigo. Coloquei a crença limitante, o dinheiro é meu amigo. Nós vamos entrar no estado teta e você vai mentalmente, porque você vai fazer tudo isso mentalmente, você não vai emitir palavras, porque quando nós falamos, nós saímos desse estado mental teta e entramos no estado mental beta. Tudo bem? Vamos lá então fazer essa meditação, entrar nessa frequência. Se você já fez o teste ontem, você provavelmente já tem crenças, porque nós testamos 10 aqui, mas são 34 crenças, são só exemplos, gente, exemplos, porque nós temos muitas crenças aí, tanto limitantes quanto capacitadoras. Nós não temos só crenças limitantes, não, mas nós vamos limpar as que limitam. As que me empoderam, eu quero mais fortalecer isso em mim, eu quero fortalecer e não retirar, ok? Como ela pode estar em algum nível, sempre quando vocês forem testar, eu ensinei ontem, em algum nível o dinheiro é sujo. Porque às vezes eu falo, não, eu gosto de dinheiro. O dinheiro, nossa, eu adoraria ter dinheiro e tal. Mas vem lá dos seus ancestrais, que lá alguém da família foi passado para trás por causa de dinheiro, sei lá o que possa ter acontecido. Mas vamos supor que alguém lá da família foi passado para trás e ela fala assim, olha, dinheiro é sujo, as pessoas prejudicam a outra por causa de dinheiro. E vai falando, né? Falou para os seus avós falaram para os seus pais falaram para você. E você ainda, se não limpar isso, corre o risco, e é seguro isso, que você vai passar para os seus filhos. E seus filhos para os seus netos, e assim por aí vai. Quando você mudar, você está mudando uma crença que está lá nos seus ancestrais. Então você passa uma nova energia. Seus ancestrais podem também se afetar positivamente por essa mudança que você está tendo, e os seus descendentes também. E as pessoas ao seu redor. Todo mundo vai ser beneficiado. Você se beneficia e todas as pessoas. Não é bacana isso? Eu acho maravilhoso. Por isso que as pessoas, quando vêm falar sobre essa autotransformação, pode ter certeza que transformou a vida. Que não é só, eu teria tantos depoimentos para colocar, porque vocês viram quantas pessoas já fizeram um curso, e eu tenho mais de 6.000 alunos que já fizeram cursos comigo, e todas as pessoas alcançaram algo na vida dela, algumas mais, mas as que mais alcançaram os seus melhores resultados foram as pessoas que se empenharam a fazer a mudança. Não adianta só achar que vem lá, que vai ter um milagre que vai mudar, se você não mudar, se você não se empenhar a fazer uma ação. Eu estou contando para você o segredo dos segredos. É você. E você tem essa capacidade. Você tem esse potencial. Você só não está enxergando, porque está com as lentes das crenças negativas. Vamos arrancar essas lentes aí e olhar você brilhar no mundo, colocar todo o seu potencial e ser a sua melhor versão, ser o protagonista da sua própria vida. Então vamos fazer agora a meditação.
Então eu vou pedir para vocês sentarem, relaxarem. Eu posso fazer essa meditação deitada? Sim, mas é de preferência quando você vai mudar uma crença, você faz sentado, porque senão você pode adormecer e não conseguir mudar. Você dorme lá e já entra em outro estado. Então, procure ficar sentada, se acomode, descruze os pés, inspire profundamente. E ao soltar o ar, relaxe o seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente. E ao soltar o ar, relaxe o seu corpo, as tensões do dia a dia, seu ombro. E vai sentindo a energia no seu coração, que é a vida pulsando dentro de você. E vai levando esta energia até os seus pés. E essa energia vai descendo até o centro da Terra. E traga de volta essa energia vindo do centro da Terra, entrando pela planta dos seus pés, subindo pelo seu corpo, subindo pela sua coluna vertebral, da base da coluna até o topo da sua cabeça. E no topo da sua cabeça, mentalize se formando uma linda bola de luz. Se veja pequeno dentro dessa bola de luz. E começa a subir na velocidade da luz, além desse espaço, além do planeta Terra, além do universo. E vai passando por camadas e camadas de luzes, vai passando por ela e continue subindo dentro dessa bola de luz, passando por uma camada de luz dourada. E vá além dessa camada de luz dourada, passando por uma camada de substância gelatinosa. E nessa camada de substância gelatinosa tem todas as cores do arco-íris. Tem formas, números. Continue subindo dentro dessa bola de luz que você está totalmente protegido. E vai subindo mais alto, até uma luz rosa. Essa luz rosa é a lei da compaixão. E a lei da compaixão vai te impulsionar para um portal de luz branca, perolada, iridescente, uma luz muito brilhante. Entre nessa luz, saia da sua bola de luz e se dissolva num lugar que é só luz e amor. Sinta ser abraçado por essa luz. E você vai sentindo que ela passa por todo o seu corpo, todas as suas células. E você percebe que nunca houve uma separação entre você e essa energia, que é a fonte criadora de tudo que é. E não se preocupe que você não vai desaparecer, você vai se tornar mais saudável. Lembre-se que aqui há apenas energia. A energia do amor incondicional. E desse espaço você pode executar curas instantâneas e gerar transformações. Agora você vai dar um comando para sua mente para fazer a mudança. Criador de tudo que é,
é solicitado que a crença, o dinheiro é sujo, seja cancelada, encerrada, não mais necessária e substituída pelo o dinheiro é meu amigo. Grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E testemunhe a energia velha saindo da sua mente, indo em direção a essa luz, e dessa luz sendo trazida essa nova crença, essa nova energia de que o dinheiro é seu amigo. E vamos fortalecer essa nova crença com uma nova sensação, com sentimentos. Eu sei qual é a sensação de ser rico. Eu sei qual é a sensação de que o dinheiro é meu amigo. Eu sou capaz, eu sou digno e merecedor de ter dinheiro na minha vida. Sinta toda essa nova sensação que você não tinha experimentado. E nessa energia da fonte criadora, eu vou pedir para vocês receberem esses downloads que eu estou. Você já está na fonte, você vai sentir essa sensação. Eu sei qual é a sensação de ser aceito. Eu sei qual é a sensação de perdoar. Eu sei qual é a sensação de confiar na minha intuição. Eu sei qual é a sensação de ser completamente respeitado. Eu sei qual é a sensação de perdoar. Eu sei qual é a sensação de estar nesta terra. Eu sei qual é a sensação de estar conectado a esta terra. Eu sei qual é a sensação de ser digno do amor de Deus. Eu sei como ser feliz. Eu sei como viver sem estar com raiva. Eu sei qual é a sensação de viver sem sentir ressentimentos. Eu sei qual é a sensação de ter compaixão por mim mesmo. Eu sei como ter compaixão por mim mesmo. Eu sei o que é compaixão. Eu sei qual é a sensação de estar seguro. Eu sei qual é a sensação de me sentir seguro em meu corpo humano. O Criador me aceita. Eu aceito meu corpo humano. Eu sei qual é a sensação de ter alegria. Eu sei qual é a sensação de aprender a partir da alegria. Eu estou vivendo no agora, neste momento e neste segundo. Eu sei qual é a sensação de viver no agora e sinto a alegria disso através do meu corpo. Eu estou em perfeita harmonia e equilíbrio. E tome uma respiração e sinta todos esses downloads entrando no seu campo, na sua mente, no seu corpo, nas suas células, no seu campo energético. E tome uma respiração, abram os olhos e continue conectado com essa energia primordial. E com esses downloads, com esses sentimentos que você pode ainda não ter experimentado e começou a experimentar hoje, nós finalizamos essa aula de hoje. É o nosso encontro amanhã. Amanhã nós vamos manifestar. Eu vou ensinar para vocês o segredo da manifestação. Eu acho que eu estou contando bastante segredos para vocês e isso daí vai fazer uma grande mudança.
Gratidão, então, até o nosso próximo encontro de amanhã.